Hoje a gente vai falar sobre obsessão dos mais variados tipos. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu tô aqui para fazer mais um daqueles vídeos que vocês gostam, que são os vídeos temáticos, onde eu indico vários suspenses dentro de um tema específico. E o tema que eu escolhi para essa vez são livros que falam sobre obsessão, dos mais variados tipos. Então eu separei aqui da minha estante alguns livros que eu já li, que tem a obsessão ali no meio, aparecendo de uma forma ou de outra, e que eu acho que são dicas que vocês podem aproveitar. Lembrando que se você gosta de vídeos desse tipo e quiser me deixar alguma dica aqui embaixo de algum tipo de vídeo específico que você gostaria que eu gravasse, só deixar um comentário. Vamos lá então. Eu não poderia falar sobre livros e obsessão sem começar indicando o que é, na minha opinião, o exemplar que melhor encapsula essa questão, que é Misery, do Stephen King, ou Misery Louca Obsessão. Quem leu esse livro sabe que esse livro é sobre uma pessoa obsessiva em relação a outra, que vai levar isso para níveis extremos. Temos aqui um escritor chamado Paul Shelton, que um dia ele sofre um acidente no meio da neve e ele será resgatado por uma mulher chamada Annie Wilkes. Coincidentemente, a Annie Wilkes é a sua fã número 1. Ela diz que ela é apaixonada pelos livros que ele já escreveu. Ela, inclusive, é meio obsessiva em relação aos livros dele, ela sabe tudo sobre eles e ela resolve que ali ele será bem cuidado por ela. A Annie é uma enfermeira aposentada que realmente ela parece ser alguém muito de boa, assim, no início do livro. Você realmente começa a confiar nela e acha que o Paul está em boas mãos. Mas não vai demorar para que ela comece a mostrar a sua verdadeira faceta, que é uma obsessão em níveis estratosféricos. Esse autor vai estar, então, debilitado nas mãos de uma pessoa que vai exigir que ele escreva um determinado final para um dos livros que ela gosta. E aí nós vamos entrar numa sequência delirante de torturas absurdas. Eu já pensei em reler esse livro várias vezes, mas só de lembrar a ansiedade e a angústia que ele me causou, eu não consegui reler ele até hoje. Ele é um livro que, na minha opinião, ele é muito potente, ele é maravilhoso. Eu sempre digo que, na minha opinião, o terror mais assustador que o King escreve nunca é o sobrenatural. É sempre o terror que tem a ver com o ser humano. Porque eu acho que o ser humano ele é capaz de criar ou de fazer coisas muito piores do que uma assombração, do que um palhaço assassino e tudo mais. Então, por exemplo, a Annie Wilkes, pra mim, é muito mais assustadora do que o Pennywise. Porque o terror que a Annie causa, ele é real, ele é palpável, você pode sentir. Então é um livro, na minha opinião, imperdível para quem gosta de ler sobre obsessões. Outro livro em que o ponto central é uma obsessão é o Obsessão Fatal, da Tess Gerritsen, que ela escreveu em parceria com o Gary Braver. Esse é um livro um pouquinho diferente dos livros que a Tess costuma escrever, ele é muito pautado no suspense psicológico, e aqui a obsessão é o ponto central da narrativa. Nós teremos aqui uma estudante universitária chamada Taryn, que ela caiu da sacada do prédio e morreu, e quando a detetive chega para investigar o caso, ela percebe alguns sinais ali que não são compatíveis apenas com um acidente. Ela começa a levantar uma hipótese de que talvez aquela garota tenha sido empurrada da sacada. E ela vai começar a escavar a vida dessa garota, dessa universitária, e ela começa a descobrir, então, que tinha ali segredos muito mais turbulentos do que ela imaginaria. Essa garota, ela tinha vários relacionamentos bem conturbados, e principalmente com um dos seus professores de literatura. A Terry, inclusive, ela estudava sobre a fúria e sobre a obsessão de personagens femininas ao longo das obras clássicas. Então esse é um tema que ele tá no livro que a gente tá lendo e no estudo da Taryn também. Ela estuda sobre mulheres que têm a sua vida, o seu destino ou a sua família destruída por causa de obsessões. E aqui, quase num paralelo, a própria Taryn acaba sendo destruída talvez por uma das suas obsessões. Esse é um livro que não é muito pra você gostar de ninguém, tá? Inclusive a própria Taryn, quando a gente começa a conhecer ela e ela começa a demonstrar o teor da sua obsessão, é muito difícil às vezes de criar uma empatia pela personagem. Eu achei isso muito interessante, porque a autora coloca a gente num nível em que você, às vezes, fica muito sentido, porque ela é uma jovem que foi assassinada e que tinha toda a vida pela frente, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê a Taryn dentro da vida dela, ela não era uma pessoa 100% boa, nem 100% correta, então é uma situação que coloca o leitor em uma posição quase de incômodo quando ele tá lendo, sabe? E o ponto central é, então, essa obsessão que permeia a narrativa, tanto a narrativa que a Taryn estuda, quanto a narrativa no qual ela
tá inserida. Outro livro que tem obsessão como um dos pontos que vai levar a narrativa adiante é o Todas as Cores da Escuridão, do Chris Taker. Já indiquei esse livro aqui algumas vezes no canal, eu li ele esse ano, é um livrão. Esse é um suspense dramático que vai falar sobre duas crianças, a gente vai acompanhar a vida delas durante 30 anos, então da infância até a idade adulta. A história começa em 1975 com o Pat e a Saint, que são essas duas crianças. Algo vai acontecer com eles ali na infância e logo depois o Pat, ele vai se tornar totalmente obsessivo por uma ideia. Aqui eu acho que é interessante a gente pontuar isso. No caso, não é que ele é obsessivo por alguém, ele até é de certa forma, mas ele é obsessivo em relação a descobrir a identidade de uma pessoa. Porque tem uma menina que ele acha que viu, acha que conheceu no momento em que ele estava passando por aquela tragédia, e ele diz que ele vai dedicar a vida inteira dele a encontrar essa garota. E ao fazer isso, o Pat vai movimentar não só a sua vida, como a vida da Saint e de todas as pessoas daquela comunidade. Ele realmente vai mudar a vida e o destino das pessoas por causa da sua obsessão em encontrar essa garota misteriosa. Então ele é uma obsessão que acaba moldando e mudando uma comunidade e várias pessoas. Você vai vendo ao longo dos 30 anos como essa ideia fixa do Pat de encontrar essa garota coloca o destino de todo mundo ali em direções diferentes. Um outro livro que é bem pautado na obsessão, e aqui eu vou deixar uma dica para quem gosta de suspense romântico, é o Obsessão da Nora Roberts. Eu não tenho mais esse livro, eu não sei onde foi parar, eu acho que eu emprestei para alguém. E esse livro fala sobre a Naomi, que é uma menina, né, uma moça, que quando ela era criança ela descobriu que o pai dela era um criminoso. Isso mudou toda a trajetória, toda a rotina, toda a vida dela, e ela tem trabalhado, né, nos últimos anos para se afastar dessa realidade, se afastar desse passado que ela teve com esse pai. Ela se torna fotógrafa, se muda para uma nova comunidade, começa a reformar uma casa, típico enredo de Nora Roberts, né? Vai ter ali um chamego com alguém daquele povoado, mas a gente também vai descobrir que existe alguém perseguindo a Noami há bastante tempo e alguém que começa a enviar sinais de que está cuidando dela e da vida dela. Então esse é o livro que fala sobre essa pessoa, que nós não sabemos quem é, que vem observando a personagem há muito tempo e que começa a se introduzir ali na vida dela e, enfim, crimes também vão acontecendo, a coisa vai ficando e vai escalonando cada vez mais. Como é Nora Roberts, nós temos aqui um mistério atrelado a um romance romântico para quem gosta desse tipo de narrativa. O próximo livro, eu não sei se você vai encontrar ele facilmente para comprar, mas eu sei que muita gente que me assiste compra bastante em sebo, até em sebos online, então eu vou deixar a dica de qualquer forma. Se vocês encontrarem por aí, deem uma olhadinha. Que é esse livro aqui, ó, Calafrio, da Lisa Jackson. Aliás, a Lisa Jackson é uma autora que foi muito famosa lá nos anos 2000. Hoje em dia, pouca gente fala dela. Eu tenho 3 livros dela na estante. Esse livro se passa em Nova Orleans e ele fala sobre um assassino em série que está atuando ali na cidade e está matando várias pessoas em pares, em duplas. Então, nós temos esse detetive que é designado para esse caso porque esse assassino está causando o terror em Nova Orleans e eles estão perdendo o controle da situação. E a única pista que esse detetive tem é a ex-mulher de uma das vítimas, que é a Abby. E a própria Abby tem um segredo, né? Tem algo no passado dela que foi bem perturbador, que foi o fato de que 20 anos antes ela presenciou a mãe dela, que estava internada em um hospital psiquiátrico, tirar a própria vida. E o que nós vamos descobrir nessa narrativa é que esse assassino que está fazendo vítimas em Nova Orleans tem uma fixação, ele tem alguma coisa em relação a Abby. E é algo que envolve a mãe dela e o tal do hospital psiquiátrico. Então é uma trama que tem essa narrativa de juntar mais de uma linha de tempo. Nós vamos ter que entender o que aconteceu no passado com a mãe dela para entender por que esse homem está perseguindo a Abby no presente. Ele também tem um leve toque de romance aqui, mas não é nada muito elaborado para quem gosta. Ele é um livro extenso, ele tem 530 páginas, mas quando eu li eu não achei assim tão pesado de fazer a leitura. Ele tem um bom desenvolvimento, um bom mistério. Eu acho que a maneira como ela conecta o passado e o presente também é interessante, então fica de dica caso você queira dar uma olhadinha e conhecer a autora também. Um livro que eu adoro e que sempre que eu indico as pessoas ficam assim meio ressabiadas por causa do título dele, mas eu prometo pra vocês que o título é esquisito, mas o livro é bom, tá? Que é o livro A Cova da Minha Irmã. Esse livro fala sobre uma detetive chamada Tracy, que na juventude a irmã dela desapareceu, foi considerada assassinada e um homem foi preso por esse crime. Porém, a Tracy, desde aquela
época, quando ela era adolescente, ela nunca acreditou que a irmã tivesse sido morta por esse homem. E ela jurou que ela cresceria, se tornaria detetive e trabalharia para inocentar aquele homem e encontrar o verdadeiro culpado. Então, descobrir o que aconteceu com a irmã dela é uma obsessão da vida dela. Ela faz tudo com esse objetivo. Ela estuda, ela se forma, ela entra pra polícia, ela se torna detetive para descobrir a verdade sobre a irmã. E o que vai acontecer no tempo presente é que vão encontrar um corpo, né, ossos, que vão ser da irmã dela. Então, uma nova investigação começa e ela percebe que é a chance que ela tem de descobrir a verdade sobre o assassinato da irmã dela. É um livro, assim, que eu gosto muito da maneira como o autor costura as narrativas. O final é excelente, gostei muito. Eu não sei se é muito fácil de você achar o exemplar físico, mas, se não me engano, o e-book dele ainda está disponível, tá? Lembrando que todos os livros que eu tô comentando, eu vou deixar os links que eu encontrar aqui embaixo pra vocês. Mas vale muito a pena, tá? Eu sei que é um título um pouquinho fora do normal, mas é um livro que eu sempre recomendo porque é um ótimo suspense investigativo e eu acho que ele merecia ter mais leitores por aqui. Um suspense levinho que eu li não faz muito tempo e que tem a obsessão como um dos temas centrais é O Hospital, da Leslie Wolfe. Esse é um suspense psicológico que fala dessa personagem chamada Emma Duncan, que ela vai ser atacada, ela não sabe por quem, mas ela acorda no hospital sem movimentos, sem enxergar e sem memória. Então vocês imaginem o quão difícil é pra ela. E ela só sabe que alguém atacou ela não sabe quem, e que ela tá ali naquele hospital totalmente vulnerável e que pode ser que essa pessoa retorne para terminar o serviço. Então é um livro que ele é bem pautado nessa questão da tensão psicológica da personagem, que não consegue se mover, não consegue enxergar, não lembra do que aconteceu. Ele é um suspense bem tranquilo e fácil de você ler, e ela vai recuperando as memórias aos pouquinhos. E nós também vamos acompanhar uma narrativa paralela que é dessa pessoa que atacou ela, desse homem, e nós vamos descobrindo que ele é totalmente obsessivo com a Emma. Ele tem obsessão por ela e essa obsessão pode levar a algo muito sinistro. É um livro curtinho para você pegar no final de semana e ler ele inteiro. E tem como tema central a obsessão de uma pessoa pela outra. Os perigos da obsessão por uma ideia, né, uma ideia fixa, também é um tema que você encontra em Filme Noturno, da Marisha Passell. E aqui a obsessão vai ser de um jornalista pelo seu objeto de investigação. Esse livro é protagonizado pelo Scott McGrath, que é um jornalista, que ele começa a fazer uma investigação sobre um cineasta chamado Cordova. Só que esse Cordova, ele é um homem que sempre viveu no obscuro, na escuridão. As pessoas têm pouquíssimos detalhes sobre a vida dele. Ele é uma figura que quase se confunde com os filmes obscuros que ele próprio criou. E quando a filha desse homem aparece morta, o jornalista acha que talvez a morte dela esteja conectada com o mistério da vida do pai e ele começa a investigar. Aqui ele vai entrar no submundo dos filmes, o submundo do cinema, com muitos segredos ocultos, mistérios, histórias estranhas e lendas urbanas sobre esse Cordova. Só que o que acontece? Quanto mais o Scott McGrath circunda pela história desse cineasta, mais ele vai perdendo a si próprio. A obsessão dele em descobrir quem é esse homem, aonde ele vive e o que ele faz, começa a fazer com que o Scott perca coisas na vida dele. Então você vai vendo que ao longo do livro, ele vai se colocando em uma série de problemas por causa da obsessão sem precedentes dele em descobrir a história desse homem. É um livro perfeito para você que gosta de mistérios obscuros e de cinema. Agora falando de um livro um pouco mais atual, um que também tem obsessão ali no meio do tema da narrativa central, é o Nada de Ser Verdade, de Louisa Jewell. Esse livro eu comentei com vocês, tem uma resenha aqui no canal, foi um livro que me deixou muito nervosa mesmo quando eu tava lendo. Ele fala de duas mulheres, a Alex e a Josie. A Alex, ela tem um podcast que ela grava em casa, que é um podcast de muito sucesso, e um dia ela vai cruzar com essa mulher chamada Josie, e elas fazem aniversário no mesmo dia, elas conversam, falam sobre a coincidência, e essa Josie diz: nossa, você não quer me entrevistar? Eu te prometo que eu tenho uma história muito boa pra contar sobre a minha vida. E a Alex, né, que tá ali procurando um tema novo para um podcast, ela aceita e começa a entrevistar essa Josie. E aí que começa o problema, né? A Josie, ela vai se revelando, ela vai contando uma história que vai tendo contornos bem absurdos e tal. E ao mesmo tempo, essa Josie começa a se insinuar na vida da Alex, na família dela, na casa dela, no ambiente dela, na rotina dela. É bem assustador. E você vai vendo como a obsessão da Josie com a Alex e a vida dela vai escalonando ao longo do livro. Até que chega um momento em que você começa a ficar muito angustiado, você começa a ficar nervoso, porque você percebe que algo de muito ruim vai acontecer.
acontecer se a Alex não parar essa mulher e impedir ela de continuar ali tomando a sua vida. E o final desse livro é muito interessante porque até hoje ele gera algumas discussões. Lá no meu vídeo resenha, se vocês forem ler os comentários, várias pessoas têm opiniões diferentes sobre o final desse livro. E eu gosto muito de ler as opiniões que estão lá, porque realmente você percebe como a escritora deu um final, mas esse final, ele é interpretado de formas diferentes, dependendo do leitor e da bagagem que a pessoa tenha. Eu acho isso muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desses livros sobre obsessão. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Se você lembrar de algum livro que tem essa temática também, deixa por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo temático, que tenha sido útil pra vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.